Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Hoje a gente está com uma convidada que, além de ser parceira da Go Norte, ela está fazendo intercâmbio aqui no Canadá, então a gente vai ter muita história para ouvir. Sejam muito bem-vindos! Olá, Paty, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui, mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo para dar o like, deixar o seu comentário, subscribe. É muito importante para que esse vídeo chegue nas pessoas que estão interessadas em vir para o Canadá ou que chegaram até aqui. E vocês vão ouvir hoje uma experiência muito bacana da vida da Paty, que não é somente aqui no Canadá, é na Austrália também. E aí, Paty, conta aí pra gente quem é você. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e animada de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Patrícia Nutini. Esse é o meu terceiro intercâmbio para Vancouver. Não, meu terceiro intercâmbio no total, meu segundo para Vancouver. Não gostou não, né? Não gostei não, né? A minha história com a educação internacional começou em 2008, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio aqui para Vancouver. Eu tinha 20 e poucos anos, a idade chega, né? Eu estudei numa escola que eu não lembro o nome dela, até que ela fechou. Mas antes de você chegar em Vancouver, eu tenho curiosidade de sempre saber como que o Canadá chega na vida das pessoas. Porque pra mim, Canadá era iglu, era muito norte, não tinha nada que me atraísse. E como que foi pra você? Como que chegou? Então, eu fiz faculdade de hotelaria. Então, já começa por aquele desejo de conhecer outros lugares e etc. Quando eu tava fazendo a minha faculdade, eu sempre falava pra minha mãe, eu quero ir pro Canadá, eu tenho um sonho de ir pro Canadá. E eu tinha uma amiga minha que tinha vindo pra Vancouver fazer um intercâmbio aqui quando eu era jovem. Então, ela provavelmente fez uma propaganda, Ela foi a pessoa, né? A Tati, a gente estudou na escola junto. Então, ela já tinha vindo para Toronto e para Vancouver. Então eu queria conhecer, porque era o único lugar, tirando os Estados Unidos, que tinha em mente. Não tinha outros destinos para mim. Eu não imaginava a Austrália, não imaginava Nova Zelândia naquele tempo. Eu só pensava nos Estados Unidos nessa época também. Para mim, o mais palpável era, assim, Estados Unidos ou Canadá. Quando ela falou Canadá, eu falei, é ali que eu quero ir. É aquele lugar que eu quero ir. E aí foi quando eu estava na faculdade, eu procurei uma empresa que eles estão no mercado até hoje, lá do Rio de Janeiro, e que eles fizeram todo o meu processo. Eu era estudante de faculdade, eu falei, mãe, vou pro Canadá. Ela, Patrícia, tá bom, vai sim. E me ignorou de um nível, assim, absurdo. Eu olhei pra Canadá, eu falei assim, tá bom. Comecei a ver tudo, fui na agência sozinha, resolvi, cheguei um belo dia, eu falei, amanhã eu vou assinar o contrato. Ela, agora eu vou com você. Agora eu preciso ver o que você está fazendo na sua vida. Realidade, né? Agora virou realidade, né? E aí realmente era um sonho para mim, porque eu só tinha um mês de férias do trabalho. Eu fiquei só um mês aqui em 2008. Trabalhava em hotel. Você veio direto para Vancouver? Vim direto para Vancouver. Fiquei 4 semanas em casa de família, que foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que muita gente não gosta. Muitas pessoas têm receio, né, de vir para casa de família. Você teve sorte logo da primeira casa dar certo? Logo da primeira casa dar certo. Era uma senhorinha que tinha a família dela, ela tinha alguém da família que era latino, né? Não era brasileiro, mas era latino. E ela era uma senhora que falava inglês e tinha um basement. Então ela me deu o basement dela para morar ali durante 4 semanas, né? Para muitas pessoas que não sabem o que é um basement, é uma casa embaixo de outra casa. Então normalmente tem entradas separadas, cozinha, banheiro, tudo separado. Mas o que eu escuto falar é que existem famílias canadenses que realmente abraçam o convidado, né? E conversa e ajuda improving, ajuda a melhorar o inglês. Mas tem pessoas que fazem como business e não tem contato. No seu caso foi tipo família mesmo, foi abraçou? Extremamente família. A gente fazia jantar junto. Ela deixou eu cozinhar uma vez uma comida brasileira para eles. A gente trocava ideia. E na época eu vim com uma pessoa junto comigo que não queria praticar o inglês. Eu falei, cara, eu trabalhei a beça para pagar isso aqui. Eu tô pagando isso aqui ainda. E foi muito difícil eu estar aqui. Eu vou ficar lá em cima conversando com a senhorinha. Então vinha a família toda e eles ficavam me corrigindo, me treinando. Eu lembro até hoje de uma frase, olha que loucura, memória afetiva de quanto esse lugar me fez bem, que eu olhei pra cara dela antes de ir embora, com aquele inglês bem mais ou menos que eu tinha, eu olhei pra cara dela e falava, I'll be back. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, I will be back. Aí eu olhei e falei, I will be back. E aqui eu estou 16 anos depois, não esqueci mais. Eu infelizmente perdi contato, eu acredito que infelizmente ela já deve ter ido, que Deus a tenha, por favor, com muito amor e carinho, porque ela foi muito importante, aquela família foi muito importante para mim naquele momento
do meu primeiro intercâmbio, da minha mudança de vida. Foi ali que eu comecei um start de o que eu quero para minha vida, né? O que aquela experiência trouxe para mim. Eu acho que a gente, adolescente, quando sai do Brasil, a mente abre, né? Então a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Uma observação que eu queria fazer para vocês que estão nos assistindo, eu acho muito importante. Eu moro fora do Brasil já há muito tempo, né? Eu saí em 2002, então assim, já é muito tempo. Então, para a época que eu saí agora, meu inglês devia ser nativo, assim, devia ser um inglês fluente. E não é exatamente por causa disso, porque eu não me dei a oportunidade de conviver somente com os canadenses. Claro, falo com fluência, entendo absolutamente tudo, me comunico bem, mas não é o nível de inglês que eu gostaria de ter. Renata, esse nível de inglês que você gostaria de ter, eu acho que é meio fictício, assim. Não é. Se você tem uma imersão como ela fez, porque ela só teve 4 semanas, mas a pessoa que opta, escolhe, não, peraí, em vez de eu ir para um lugar que tá cheio de brasileiros, vou fazer um intercâmbio na Flórida, por exemplo, você vai sair de lá falando espanhol. Com certeza. Você não vai sair de lá falando inglês, entendeu? Então, tipo assim, se você escolhe, não, eu vou pro interior dos Estados Unidos, eu vou pro interior da Austrália, que você só vai conviver com pessoas que falam o idioma, você é obrigado, o seu cérebro é treinado, inclusive a forma como você vai se comunicar vai ser uma forma com menos sotaque, até porque você vai ser treinado diariamente naquilo. Agora, no meu caso, primeira coisa, chego nos Estados Unidos, vou fazer o quê? Me enfio com um monte de brasileiro, já arranjei um namorado brasileiro, vou para a igreja brasileira, tipo... Nada contra ter amigos brasileiros ou se relacionar com brasileiros, nada disso. Mas eu acho que tem momentos na vida que você tem que priorizar algumas coisas. E priorizar a fluência do idioma é importante, principalmente se você vai ficar pouco tempo, né? Justamente. Eu acho que quando você escolhe pouco tempo, você precisa focar. Não é barato. Para pensar. Não. É investimento. Há 16 anos atrás era barato, porque R$100 naquela época não é igual a mesma coisa que R$100 hoje em dia. Então não é um investimento barato. 2, tempo. Você tem tempo para gastar? Eu tinha 20 e poucos anos, não tinha tanto tempo assim. Já estava, na verdade, eu já estava fazendo a minha pós-graduação. Eu tinha 22 anos, eu estava fazendo a minha pós. Já tinha terminado a minha graduação. Quanto tempo você pode ficar fora, assim, do mercado de trabalho para eu poder participar e viver aquilo ali, aquela experiência? 3, isso é uma imersão. 4 semanas é uma imersão. Você não vai para festa de brasileiro. É óbvio que você vai fazer amigos brasileiros. Eu fiz amigos brasileiros. Porém, você tem que ter um limite, uma linha tênue do que é o aprendizado e do que é a diversão. Então, tenta de segunda a sexta falar o inglês, pedir tudo em inglês, acho que o mês tem que ser de segunda a segunda. Tipo, um mês é muito pouco. É porque pra quem não fala, eu acho que chega uma hora e fica massivo. Eu acho que pra gente que tá aqui falando inglês o tempo todo, cansa. Imagina pra quem não fala. O seu cérebro cansa de pensar. Você fica exausta, assim, você fala, já não aguento mais falar inglês. Eu tava na casa de uma amiga sábado passado e chegou uma canadense. Cara, a gente começa a falar inglês, daqui a pouco você não quer falar mais, não. Eu acho, pra mim, é uma dificuldade, porque quando eu cheguei aqui, meus filhos eram muito pequenos, então eu tive que falar português para que eles tivessem português como segunda língua. E eu sinto essa preguiça, tipo assim, quando a gente tá no meio de brasileiros e chegam pessoas que não falam português, chega... Quero fazer amizade, não. Total, eu tenho isso até hoje. Me dá uma preguiça, sabe? Porque eu acho que falta conexão. Então, tipo assim, a gente consegue conversar, consegue contar histórias, mas falta conexão. Então, me dá preguiça mesmo. Tipo, contar qualquer coisa do Brasil, tem que contar a história do Brasil, sabe? Você já deve ter passado por isso. Quando minha filha tá na época de, vamos rir das piadas canadenses. Ela começa a contar as piadas canadenses, ela se acaba de rir, eu fico assim... Cadê a graça? Tipo... Aí pulando um pouquinho rápido e a gente volta nesse assunto depois, eu trabalho com isso há 13 anos. Eu falo isso sempre falei isso para todos os meus clientes quando eu tinha agência. Então, peraí, volta. Você trabalha com agência de intercâmbio, é isso? Não, hoje eu trabalho na área de educação internacional há 13 anos. Eu trabalho na Flywire, que é uma empresa, que é uma plataforma de pagamentos, uma das maiores plataformas de pagamentos que a gente tem. Que ajuda muito os clientes da Gonorte. Obrigada pela confiança, fico muito feliz. Mas eu venho da área de intercâmbio, porque eu comecei como agente de intercâmbio. Mas hoje você não faz mais intercâmbio? Hoje em dia eu não faço mais intercâmbio, porque eu entrei na Flywire, vai fazer 1 ano agora em agosto. Mas eu fui agência durante 12 anos. Então, durante 12 anos que eu fui agência, e eu vivenciei isso em várias fases da minha vida, eu explico pro meu cliente, quando ele sentava na minha frente e falava assim, eu quero ficar fluente, eu falava, meu amor, você não vai entrar fluente. Você só vai
ficar fluente no inglês a partir do momento que você abstrair o português. Você vai ficar com inglês avançado, você vai melhorar muito o seu inglês. O meu inglês não é fluente. Tenho amigos no Brasil que falam, nossa, mas você fala fluente. Não, eu não falo inglês fluente. Eu tenho muitos erros de gramática, eu tenho uma falta de vocabulário absurda, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu resolvi voltar, porque eu preciso melhorar a minha gramática, o meu vocabulário, mesmo falando e escrevendo em inglês todo santo dia. As minhas reuniões são em inglês, os meus e-mails são em inglês, os meus chats deixa são eu te tudo em perguntar uma inglês. coisa. Você começou a trabalhar com intercâmbio porque você fez intercâmbio e se apaixonou e daí você buscou entrar na área? Ou foi porque surgiu uma oportunidade para você trabalhar com isso? Surgiu uma oportunidade. Retrospectiva, 2008 eu trabalhava em hotel. E aí eu fiz o intercâmbio. Quando eu voltei, eu fui para um outro hotel e aí eu fiquei um tempo pulando de galho em galho, aquela coisa jovem que você não sabe muito para onde vai, o que vai fazer. Terminei minha pós em 2009. E aí trabalhei com uma pessoa, trabalhei com uma outra, fui fazendo 1 milhão de coisas. Nesse meio do caminho, uma amiga minha virou e falou assim, Paty, tem uma vaga numa agência de intercâmbio e eles estão precisando contratar alguém para fazer o evento deles, a feira de intercâmbio deles. E eu sou formada e pós-graduada em hotelaria. Eu falei, cara, beleza, vou pegar, fazer eventos comigo, moleza, até hoje, adoro. Me chama pra fazer qualquer coisa que... Até pra carregar bandeja eu tô indo. Não tendo que vender o corpo, a gente faz tudo, entendeu? Não tem problema. Eu falei, vou lá. E aí foi aí que eu entrei na Latina Australia Education, que me abriu as portas pro mundo do intercâmbio. Eu agradeço eternamente ao Luiz Magalhães, que foi meu diretor na época. Foi ele que me deu a chance, foi ele que viu potencial em mim, e foi ele que acreditou em mim quando ele me mandou para a Austrália. Então, eu sou eternamente grato ao Luiz. Aí ele te mandou para a Austrália para você fazer um treinamento lá e conhecer, ou ele te mandou para um intercâmbio na Austrália? Não, ele me mandou para o intercâmbio na Austrália. Eu entrei na LAI como assistente administrativa com inglês horroroso. E aí fiz a feira de intercâmbio dele, e ele sabia que eu tinha um sonho de fazer um outro intercâmbio, que até então era Canadá, porque eu falava, eu quero voltar pro Canadá. Eu só conhecia o Canadá, eu só tinha o Canadá de referência. Falei, não, eu quero voltar pro Canadá, voltar pro Canadá, isso 2011, nem muito tempo depois, vou pro Canadá, e aí ele conseguiu para mim uma bolsa, um desconto, numa faculdade na Austrália, numa escola na Austrália, não era faculdade, numa escola na Austrália, me mandou embora, eu paguei para ele com o valor da minha rescisão, o meu curso, a minha mãe me ajudou com muito, na maior parte das coisas, com passagem, etc. Eu tinha $1.000, uma casa de família por um mês. Sonho. E minha mãe olhando pra mim e falando, boa sorte, se você não arrumar um emprego, você volta. E na Austrália você pode trabalhar com visto de estudante. De idiomas. Eu tinha um suporte, é óbvio que ela não ia me deixar passar fome no país, mas era a forma que ela encontrou de te dar um empurrãozinho. Vai, não é o seu sonho? E eu chorava no aeroporto, eu chorava. Eu peguei um voo que eu fiquei Rio-Frankfurt, Bangkok, Sydney, porque eu ganhei, olha, foi uma viagem de Canadá muitas é longe, ajudas. mas a Austrália tem seu lugar no mapa, longe pra Dedéu também. Longe pra Dedéu. E foi uma viagem que eu, como tive muitas ajudas, eu voei de milhas. Então eu dei a volta no mundo pra chegar na Austrália. Quando eu pisei em Bangkok, que eu pegava aquela época, não tinha WhatsApp. Pra que o WhatsApp? Não tô falando há muito tempo atrás, não, gente. Eu tô falando há 12 anos atrás, tá? Sim. Não é esse tempo todo atrás, não. Eu liguei a cobrar pra minha mãe, eu chorava. E eu senti o nervoso da minha mãe por trás, mas ela séria, seca, falando assim, segura o choro e vai, é o seu sonho, é o que você sempre quis viver, vai embora. E eu falei, cara, é isso, é o que eu sempre quis viver. E quando você chegou lá, foi tão bom quanto o Canadá? Como é que foi? Foi. Eu particularmente sou apaixonada. Eu sou louca pra Gente, conhecer. eu queria estar mais jovem, porque é um lugar que eu gostaria muito de passar um tempo. Era na Austrália. Tipo, um tempo que eu tô falando 1 ano, 2 anos. Eu queria ter essa vivência. Cara, eu amo o Canadá, mas pra mim nada no mundo vai ser igual a Austrália.
Eu sou apaixonada por Não, e é aquele muito país. importante para as pessoas saberem, como a Renata comentou aqui rapidinho, quem não tem condições de vir para o Canadá a princípio, por não ter o inglês ainda suficiente, precisa passar um tempo estudando inglês, o Canadá não dá direito a pessoa trabalhar, então a reserva financeira tem que ser muito maior. A Austrália já é um atrativo nesse sentido, você pode ir estudando qualquer curso, inclusive inglês, e poder trabalhar ao mesmo tempo. Trabalhar né? legalmente, 48 horas a cada 2 semanas, essa regra mudou tem pouco tempo. O salário mínimo na Austrália, se eu não me engano, estava em $24 a hora, aproximadamente. Você tem emprego. Óbvio, os grandes centros, Sydney, Melbourne, vai ser um pouco mais difícil para quem não fala nada de inglês, como é Claro. para todo mundo. Mas se você procurar cidades menores, Gold Coast, Perth, que não é tão menor, mas não tem tanto volume quanto que você... Quando você fala de Austrália, as pessoas falam Sydney, Melbourne. Aí depois vai pra Gold Coast por conta das praias, né? Que lá também bomba no verão, que no inverno não bomba quase nada, porque não tem tanta gente indo pra lá. Mas a Austrália no inverno não chega a fazer frio não, né? Ah, depende do que é frio pra você e frio pra mim, né? Vamos lá. Eu sou carioca. Carioca não tem muito inverno. Eu aqui, outro dia, eu tava treinando com 25 graus de moletom. Maluco, 25 graus, eu tô passando mal. Aqui 23 graus pra mim já tá quente demais. 23 eu tô de precisar de lencinho, Aqui, ó, né? modelinho do verão já. Eu tô de calça. Pô. Meu lencinho de vovó. Eu não preciso, não. Eu sou Gente. friorenta, então Não, depende. 25 graus pra mim, acho que a gente já acostumou, né? Já 30 eu acostumou. tô pedindo pra morrer. 30 graus a escola fecha aqui. Eu acho que aqui é muito quente. Sim. Eu fui pro lago domingo, Deus amado. Passei... Qual lago você foi? Ah, não sei o nome. Kilby. Depois eu vejo. Não lembro. Minha memória, eu preciso escrever. Eu quase vim com um Esse caderninho. sábado eu vou em um lindo. Se quiser, está Você vai convidado. qual que você Vou vai? ao Alouette Lake. É o que você vai sempre. É o maior, é o que eu mais gosto. Vamos falar sobre isso depois, por Se quiser, favor. já tá convidado. Mas a Austrália é fria igual o sul do país, no Brasil. Dá pra passar um friozinho. Dá pra passar, não é igual ao Canadá. Venta muito O nessa vento época aqui dá do uma ano. quebrada, porque 14 graus sem vento, eu tomo sol de biquíni na laje, sabe? Nesse nível. Mas 14 com vento já não dá mais. Não, né? Vento em lugar nenhum. 14 graus de biquíni, isso não existe, essa Agora, possibilidade. uma pergunta aqui, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu tinha medo disso. Gabriela tirou de letra, mas eu falei, cara, ser garçonete em inglês, você acabou de chegar, tipo, cara, deve ser punk, né? Atender as pessoas. Mas é uma escola, eu acho É que uma gravar escola. o cardápio. Mas não é só isso, a pessoa pode colocar coisas a mais. Tipo, quem foi? Acho que foi seu marido, né, que gravou pra comprar no McDonald's o meal perfeito, né? Ele Essa falou o quê? história é muito engraçada. Ele chegou falando, vou pedir, sei lá, promoção McDonald's, que era número 1, tipo, promoção número 1. E aí ele pensou, né? Aí a mulher vai perguntar... Qual é o seu drink? Não, pra aqui ou pra levar? Aí, to here or to go? Ele ia falar, to go. Ele tinha o texto script. decorado. Só que a mulher não perguntou se era pra aqui ou pra levar. A mulher perguntou o que ele ia beber. Aí ele ficou, to go? To go? Mentira. Muito bom. E a mulher, holy shit, já, tipo, meu Deus, o que é isso? Enfim, a gente tenta, né? Mas sem inglês fica difícil. Mas eu acho que é uma escola. Ser Você garçonete atendeu é uma escola. meses também, né? Você atendeu em espanhol, né? Atendi não em inglês, mas eu era assistente da garçonete, porque eu não tinha inglês nenhum, então era pra botar mais água, ver aquelas coisas básicas, mas passei vergonha, porque uma tia minha me emprestou um moletom que era tipo assim, eu gosto de fazer sexo oral. Era isso que estava escrito no moletom. Só que em gíria. Mentira. E todo coloridinho. Eu nunca ia imaginar que estava escrito aquilo. E era um dia de frio, o uniforme da gente era blusa branca e calça preta, e o moletom era branco com os desenhozinhos e esse texto. Tá, eu passando, eu tô vendo o dia inteiro todo mundo rindo e comentando, e eu tô linda, né? Achando que era isso. Aí até que um senhor caridoso com a mesa cheia de adolescente me chamou e perguntou se eu sabia o que estava escrito na minha roupa. E eu, não, tipo, cara de idiota, que realmente não tinha noção do que estava escrito, e ele falou, não use mais ela para trabalhar, essa roupa está dizendo que você gosta de fazer isso. Eu falei, what? Aí ele falou assim, E aí eu fui pro meu gerente, que era brasileiro, e ele falou, Gabriela, eu também não sabia. Então, esse nível de inglês perfeito pra gente entender gírias é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, eu acho também. Mas olha só, na Austrália... Não, chocada, gente. Olhem o que você está vestindo, viu? Pelo amor de Deus, Por olha favor. o texto, por favor. Não, imagina eu trabalhando com isso. E você tinha quantos anos? Eu tinha 20. Jovem 20 anos. ainda? Não, muito 19 jovem. pra 20. Não, muito jovem. Eu fui para os Estados Unidos com $250 para fazer um intercâmbio de inglês.
E acabei tendo que trabalhar e trabalhei como garçonete. E valeu a experiência? Muito, muito. Mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, nessa época da garçonete, da blusa do gosto de fazer sexo oral, me convidaram para ser garçonete na churrascaria. E o salário era muito alto. Tipo, na época era $800 por semana, alguma coisa assim. Só para ser garçonete nessa churrascaria. E eu falei, topo? Óbvio que eu topo. Aí ele falou, mas é de biquíni? Aí eu falei, mas como assim? Eu nunca fui na churrascaria que a garçonete me servisse de biquíni. Aí ela falou assim, não, todas as garçonetes são de biquíni e algumas vão no palco e fazem topless e performance. Aí eu falei, não, obrigada. Acho que esse garçonete não é pra mim. E aí eu fiquei com medo de prostituição e eu não fui porque eu não saberia me defender, eu não saberia me expressar. Então eu poderia assinar qualquer coisa que eu não entendesse. Então alguns cuidados eu acho que é importante ter. Principalmente quando a gente não fala o idioma e está em um país estranho. Então... Mas você sente isso aqui, por exemplo, no Canadá? Porque eu não senti isso na Austrália de maneira nenhuma. Não estou dizendo que não tem. Mas eu, particularmente, nunca vi e nunca senti dessa forma isso chegar até a gente dessa forma. Eu acho que existe, não na nossa comunidade, e eu acho que é um pouco mais escondido. Eu vou te falar a minha experiência. Todos os permits daqui do Canadá, os temporários, ele vem escrito que você pode trabalhar quando você pode trabalhar, menos com coisas relacionadas a sexo. Eu achei engraçado aquilo, mas esqueci essa informação. Um dia eu vim para o escritório e minha coluna travou. E eu fui procurar algum massagista aqui para tentar fazer alguma coisa porque eu não estava conseguindo respirar. Quando eu fui procurar as massagistas, tinham várias por aqui. E eu fui escolher uma mais perto, aí perguntava qual era o estilo da mulher que eu queria para fazer a minha massagem. Então eu comecei a entender que aquela massagem não era bem uma massagem. Então eu sei que tem, mas eu acho que é muito mais escondido. Quando eu cheguei aqui, passar pela minha cabeça. Na biblioteca, na library, tinha um cartaz dizendo, olha, se você está aqui no Canadá contra a sua vontade, por algum motivo, você pode ligar nesse número para a gente ajudar. Então, eu acredito que isso é um alerta para o tráfico humano. E o tráfico humano acontece muito de pessoas assim, que querem ganhar o mundo, não tem muito dinheiro. Provavelmente não sabe se comunicar. Não sabe se comunicar e podem cair em armadilhas dessa. Concordo. Isso é um alerta até para quem vai para a Austrália, para qualquer país, tá? Eu acho que é um excelente alerta seu. Pessoas que vêm de cidades menos favorecidas, e aí posso falar do Brasil, que é o meu país. Tomem muito cuidado com tudo que receberem de proposta no Brasil. Não existe nada fácil. Não existe fácil. Mas eu vou pagar para você vai ter casa e comida. Não aceitem. Não aceitem, porque não é assim que funciona aqui fora. Nada de graça. Tudo custa caro. Moradia custa caro. Tudo vai custar caro. E a sua vida, ela vale muito mais do certeza. Que um sonho de viajar para o exterior. Sonho todo mundo tem e a gente trabalha para conquistar eles. Mas isso é um excelente alerta, porque isso é uma grande preocupação que eu sempre tive também quando eu morava na Austrália e quando eu trabalhava com o intercâmbio, de entender a necessidade do cliente, porque a gente ouve cada coisa, eu já ouvi cada coisa na Austrália, mas cada coisa que é horrível. A gente vê muitas pessoas querendo sair do Brasil a qualquer custo, sem saber que o qualquer custo pode custar a vida dela. Pode custar a vida. Então tem que ter muito cuidado realmente. Como eu falei, aqui no Canadá eu acho que é muito seguro, mas como qualquer lugar do mundo, tem seres humanos e tem seres humanos que não são bons e que pode te colocar nessa cilada. Nós, por exemplo, eu e Renata, a gente nunca quis trabalhar com recrutamento de trazer pessoas específicas para empresas específicas. Por quê? Porque a gente não pode garantir que a empresa contratante vai tratar aquele funcionário com dignidade. E a gente não quer compactuar com nada errado. Então, se é alguma coisa que a gente não pode ter controle, eu prefiro não mexer. E eu acho que acontece muito, muito, porque eu escuto muitos relatos. Você também, né, Renata? Exatamente. Então, o que acontece? Tem que ter muito cuidado quando você faz esse processo de recrutamento sem conhecer a empresa. Por quê? O salário oferecido é aí chega aqui, você vai ver que as pessoas que estão trabalhando aqui ganham mais. Então, você já fica meio que para trás. Os benefícios são outros do que eles oferecem para quem está vindo de fora, para quem está trabalhando aqui. Então, são coisas que talvez eles não passem para você no processo de seleção. Porém, tem um outro lado que você tem que ver, que de repente
talvez chegar com 3 passos para trás seja uma porta de entrada. E aqui você pode galgar o seu espaço e conquistar outras oportunidades de emprego. Mas eu acho que o alerta que fica aqui, principalmente para quem não domina o idioma, não vá pela conversa fácil. O caminho fácil é sempre suspeito e perigoso. Então é importante você estar conversando com empresas sérias, empresas de intercâmbio, profissionais que trabalham com vistos e imigração, até mesmo para você ter um contato. Por exemplo, eu já tive pessoas aqui que viraram amigas que falaram: Renata, posso te dar o seu número como referência se tal pessoa quiser te ligar? Você é a minha referência aqui. Ou seja, você tem alguém que você possa recorrer, exatamente. Né? Uma amiga minha gosta muito de fazer hike. Antes ela mandava para mim: Renata, eu estou subindo na montanha a tal horário. Por que ela faz isso? Por que ela fez? Porque se por acaso desse o outro dia, o final do dia, ela não aparecesse, alguém sabia que ela subiu aquela montanha. Com certeza. Acontece aqui das pessoas sumirem na montanha. Imagina se você está aqui de bobeira, não sabe se comunicar, não tem amigos e me some numa montanha dessa. Quem vai te achar? Nunca. E acontece de gente morrer no inverno que sobe, fica perdido e congela. Acontece. Isso acontece em qualquer lugar, até no próprio Brasil, né? Eu lembro quando a minha mãe era viva, eu já não morava mais com ela. Eu falava pra ela todos os lugares que eu tava indo. E as pessoas às vezes me questionavam, mas por que eu falava? Porque alguém tem que saber onde eu tô. Se eu morrer, se acontecer alguma coisa em algum lugar, ela sabe onde eu tô, pelo menos, né? Inclusive, outro país, quando você tá em outro país, eu lembro que eu tava nos Estados Unidos, a gente resolveu fazer uma viagem de carro da Flórida pra fronteira do Canadá em New Hampshire. Gente, teve uma nevasca, estradas bloqueadas. A primeira coisa que eu fiz foi, não tinha sinal de telefone, fui no orelhão ligar pro Brasil. Olha, eu tô na estrada em Washington, tal lugar aqui, tá tendo uma nevasca, vou ficar sem comunicação fácil pelos próximos 2 ou 3 dias. Mas, assim, tô viva, entendeu? Tô viva, porque senão você some lá, quem vai te achar? Isso é verdade. Não, isso é verdade, você tá certíssimo. Mas a Austrália, você acha que é um país também seguro? Acho. Eu acho o Canadá, assim, vou falar de Vancouver, eu não conheço o resto do Canadá. Tem algumas coisas aqui que me incomodam. Tipo, vamos... O fato das pessoas drogadas na rua aqui me incomodam muito. Vamos falar uma coisa aqui. Isso não existia quando eu cheguei, em 2011. Era muito pouco. Mas aí veio esse atual governo que resolveu liberar as drogas pesadas. Isso me assustou. Mas eu lembro que em 2008, quando eu vi um cara drogado na rua. Muito drogado. Um ou dois, mas assim, era bem menos do que hoje em dia, né? Pouquíssimo, mas tinha um cara... Eu lembro... Memórias, né? Eu lembro do cara muito drogado no trem. Metrô, trem. Eu não lembro o que a gente fala aqui. Dentro do trem. Mas aqui... Eu toda hora esbarro. É a coisa que mais... porque você tá estudando em Downtown, né? Tô estudando em Downtown. Então, tem regiões em Downtown que tem bastante. Se você subir para Hastings, tem muito. Mas não é espalhado por todo o Canadá. Então, por exemplo, eu moro na região que não tem drogas. Não tem vendas de drogas. Nem nada de drogas. Então, é muito difícil a gente visualizar essas pessoas no nosso dia a dia. Mas aqui em Downtown, infelizmente, tá bem... Mas você para pra pensar. Desculpa te cortar, Rê. Você tá vendendo um destino, uma agência de intercâmbio. Sim. Onde as escolas majoritariamente estão em Downtown. Você vende o destino para menores de idade, que no país deles as drogas não são permitidas e os pais tentam bloquear o acesso o máximo possível, porque é o que a gente tem que fazer mesmo. E ele vem para um país... Então, os relatos que eu já ouvi de algumas agências tá muito difícil trazer os menores para o Canadá, para um summer camp, para um English whatever... Porque eles têm acesso a essas drogas. Não tem tanto assim. Se você pega um adolescente e entrar na loja que vende maconha, por exemplo, ele não pode comprar. É que nem álcool, ele não pode ter acesso. Mas a gente sabe que quando o país é mais facilitado, ele consegue... Isso facilita e assusta. Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é extremamente violento. Ele tem pessoas drogadas. Agora, se você perguntar, Patrícia, você vê um monte de gente drogada? Eu, Patrícia, na minha bolha... Mas vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus, isso me deprime. Vamos voltar lá para a Austrália. A experiência foi de quanto tempo? Quase 3 anos, foram 2 anos e 9 meses. Contínuos? Contínuos. Então é para se apaixonar mesmo, porque você viveu lá de fato. Eu só vim ao Brasil uma vez pro casamento de uma das minhas melhores amigas. E voltei. Fiquei um mês no Brasil. Por que você não ficou na Austrália? Isso é um papo longo. Vamos lá, eu fui pra Austrália em 2012. 11 para 12.
com a intenção de estudar inglês e tive uma desilusão amorosa, sabe aquela coisa do tipo, eu vou embora daqui? Eu Isso aí, sempre... Gabriela foi para os Estados Unidos por causa disso, desilusão amorosa. Porque eu resolvo a minha vida assim, estou desiludida, vou viajar. Estou desiludida, estou estressada, a minha vida é viajar porque eu volto outra pessoa. A gente chora na Torre Eiffel, né? A gente chora viajando pelo mundo. Ninguém precisa saber que não tem um real no bolso, mas vai. É assim que vai. E aí eu já queria ir, eu só antecipei a minha ida, né? Então, cheguei na Austrália, fui estudar inglês e fui ser garçonete. Consegui um emprego em uma semana, porque como eu era garçonete no Brasil, já tinha sido garçonete no Brasil, foi mais fácil pra mim. Tanto que acharam que o meu currículo era mentira. Esse currículo aí, eu falei, gente, faz um teste comigo, vocês vão ver que eu consigo carregar uma bandeja e que eu não tô mentindo pra vocês, né? Tô falando sério. Então, arrumei um emprego muito rápido. Estudei inglês, estudei General English durante 4 meses e depois fiz mais General English, depois eu fiz Cambridge, o FCE, depois eu fiz IELTS, Business English, fiz curso técnico e comecei uma faculdade. E não terminei e voltei, tá? A Austrália foi a mudança da minha vida. A minha virada de chave. Foi o início efetivamente da minha maturidade profissional e pessoal. Eu fui com 25 anos... 25? Fui com 25 anos, já mulher, né, formada, pós-graduada, mas naquela coisa ainda de, né, não sei. E aí foi ali que tudo virou pra mim. Foi ali que eu continuei trabalhando com intercâmbio, porque logo depois que eu arrumei um emprego como garçonete, a Latino Australia Education de Sydney me chamou, então eu fui trabalhar na agência lá, e aí foi o pulo do gato. Foi aí que eu falava inglês o tempo inteiro. Eu morava com brasileiros. Os meus amigos eram brasileiros. Então você alugava um quarto com a galera? Sim, alugava um quarto numa casa com brasileiros e eu não me arrependo porque, pra mim, não existe povo mais limpo do que o brasileiro. Eu já morei com australiano e foi terrível. A louça eu tinha que lavar 3 vezes. Mas a Austrália é quente, eles não tomam banho? Porque aqui é frio, aqui eu até entendo que os canadenses não queiram tomar banho. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, ninguém não consegue tomar banho, mas é a cultura, Não consigo. Eu falo, onde tem mucosa, tem necessidade de lavar todo dia. Eu concordo. Então, banho tem que ser todo dia. No verão, pelo menos 2. No inverno, uma a gente aceita. Outra, eu falo mucosa porque a mesma coisa é dente. Eu sou filha de dentista, acho que eu fui criada olhando boca. Gente, cada dente que a gente olha aqui no Canadá, que a pessoa não vê escova há 50 anos. Na Austrália também, tá? A gente tem esse mesmo problema. Só que eu acho que a Austrália é a mesma questão daqui. Você não tem tanto australiano aqui na cidade. Igual você não tem tanto canadense na cidade, como você também não tem no centro tanto australiano. É mais chinês, japonês, tailandês, indiano, árabe. Você acha que lá a Austrália é tão multicultural quanto o Canadá? Completamente. Que interessante. Mas chega no ponto tipo assim, eu vi as comemorações das eleições na França, eu pensei que era comemoração na Palestina, assim, de bandeiras da Palestina, você vê muito árabe, e aqui eu acho que é mais misturado, aqui não tem um povo específico, é mais misturado. Lá na Austrália, como é que... Muito chinês. Muito chinês. Gente, os chineses estão dominando o mundo. Não, eles já era, o mundo é deles, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas o mundo é deles. Muito chinês, muito árabe, muito indiano. Né? Indiano está espalhando para o mundo inteiro, né? E eu acho que a Austrália ela tem essa influência ali da Ásia e Oceania, então, consequentemente, você vai ter a Oceania. A gente está aqui com a Austrália, então você vai ter a influência ali da Ásia, das pessoas migrarem mais para a Austrália. Mas a gente tem muito europeu com Working Holiday Visa, ali entrando e saindo o tempo todo, e muito latino. Cada vez mais latinos. Na América Latina, ela está crescendo bastante o número. Plus de Canadá versus Austrália são processos de migração, né? Mas a gente acredita que a Austrália pode ser um step inicial para quem tem inglês básico ainda. Não, então, eu acho que a Austrália é um país maravilhoso. Eu, Renata, sempre olhei para o Novo Mundo, sempre meus países assim de preferência seriam Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Vim pro Canadá porque minha primeira parada foi Estados Unidos. Aí eu falei, cara, Canadá tá fronteira. E o Canadá tem uma coisa, ele é muito, muito receptivo. Eu acho que mais do que a Austrália. Com certeza. Com certeza. Em relação à imigração, com toda certeza. Em relação a povo, eu acho que é muito muito vamos relativo. Lá, uma das coisas que eu escuto muito, assim, que a imigração típica do brasileiro para os Estados Unidos começa pelas vias ilegais, a grande maioria. Então, a gente sabe que o americano em si
têm restrição em relação aos latinos e outras nacionalidades, porque eles acreditam que estão chegando tudo errado. Então, para você entrar no mercado de trabalho de igual para igual, é muito difícil nos Estados Unidos. Aqui no Canadá, eu não sinto essa barreira. Eu acho que se você for bem qualificado, falar um inglês bom, você entra no mercado de trabalho igual para igual. Mas aqui tem o seguinte, nos Estados Unidos, a pessoa sem o status tem uma vida. Ela consegue abrir empresa, ela consegue ter acesso a um monte de coisa que aqui é mais restrito. Por exemplo, escola. Nos Estados Unidos tem uma lei que todo menor tem acesso à escola independente do status. No Canadá, aqui em British Columbia, você não consegue matricular. Mas eu não falo nem da ilegalidade, eu tô falando do mercado de trabalho, assim, de você se sentir parte do comércio. Então, mas tudo isso leva a uma consequência. Sim, porque se você aqui não consegue, tipo assim, é mais difícil, bem mais difícil você com a família aqui, então automaticamente você é levado a buscar as vias legais, por mais que seja um investimento, que demore e tal. Com certeza. Mas lá na Austrália, um imigrante legalizado consegue entrar de igual para igual no mercado de trabalho ou ele tem uma resistência? Eu sinto que eu tenho vários amigos. Mas no nível, tipo assim, de empresas ou só nos primeiros níveis de trabalho? Tipo, garçom... Tudo depende do seu visto, porque é o seguinte, o visto de estudante, aí eu vou voltar um pouco para chegar nesse ponto, ele te permite trabalhar 48 horas a cada 2 semanas. Então, um escritório, pouco provável, vai contratar um estudante que ele precisa demais. Sim. E o escritório, ele não vai contra a lei. Ele não vai deixar você trabalhar mais horas, porque não pode. Eles são muito corretos com a lei. Eles vão te pagar de certinho, todos os taxes, tudo que você tem direito, porém, você não pode trabalhar mais horas. Então, quando a gente entra no estudante para entrar num escritório, tem que ser um escritório que aceite que você só possa trabalhar ali 24 horas por semana. E a média de trabalho no exterior são de 36, se eu não me engano, 32, vai variando um pouquinho, né, em escritório. Não chega a ser igual a 44, igual no Brasil, né? Então, assim, por isso que eles não contratam. Não é uma questão do você não é um profissional e você não tem capacidade. A lei não permite que você trabalhe mais horas por semana. Consequentemente, eu preciso de alguém que tenha essa liberação. Então não é um preconceito. Não é um preconceito. Em compensação, você se formou, né, num bacharel ou num mestrado. Tinha uma lei que acabou de mudar. Hoje em dia, o Post-Work Study Visa você só aplica até os 35 anos, infelizmente, né? Então, se você se formou lá com 32 anos num bacharel, você pode aplicar para o Post-Work Study Visa e você vai trabalhar horas ilimitadas. Por que você tem esse visto? Que é a sua chance de conseguir um emprego no mercado de trabalho. E aí sim você é recebido. Qual a duração? Quantos anos? Vai variar de acordo com o tempo de curso. Um bacharelado? Se eu não me engano, vão ser de 2 anos. Similar a um PGWP. Com tempo menor. Eu preciso ler algumas regras, porque algumas coisas eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano são de 2 anos, tá? Não posso afirmar, deixar bem claro, eu não vou afirmar. Mas você acredita que a pessoa imigrou, é cidadão, não vai ter restrição por ser latino ou chinês ou qualquer outra Falando inglês, não. Agora, sem falar inglês, você... Eu conheço gente que mora na Austrália há 10 anos e fala um inglês horroroso. Prazer, como nos Estados Unidos, eu conheço pessoas que moram lá que falam inglês muito ruim. Em compensação, tem pessoas que moram há 5 anos que falam inglês maravilhoso. Eu tenho uma amiga, não é uma amiga, uma ex-cliente, né? Cara, ela revalidou o diploma dela de advogada na Austrália. Não, muito bom, muito bom. E é acessível isso ou é muito difícil, na sua opinião? É difícil, mas é acessível. E hoje em dia ela trabalha com migração e ela é excelente. E ela foi minha cliente, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Como eu tenho clientes que ganharam bolsas de PhD na Austrália e estão lá até hoje, entendeu? Então, tem casos de sucesso, tem muitos casos de sucesso. Não são só casos de alunos que foram e ficaram ali, né, sendo garçom o resto da vida, que não há problema nenhum, porque é uma profissão muito digna e ganha esse dinheiro sendo garçom. Eu ganhava bastante, inclusive. Não, porém, muito bem. É isso que você quer? Onde é que você quer chegar? E onde estava a chave que fez você voltar pro Brasil? Eu estava cansada, morrendo de saudade da minha família. Eu estava cansada de estudar, eu estava há 10 anos estudando, porque eu fiz a graduação, fiz a pós, fui para a Austrália, fiz essa quantidade de curso absurdo que eu estava fazendo. Estava fazendo meu 3º bacharel. Porque você não encontrou um caminho para imigração? Eu trabalhava numa empresa que supostamente iria dar o meu visto de trabalho, né? Eles iam me dar um sponsor Visa,
que consequentemente depois eu conseguiria pegar uma cidadania. Mas eles estavam demorando muito a tomar aquela decisão. Eu já tinha feito IELTS, já tinha documentação e eles não davam entrada no processo. Na mesma época, eu recebi a proposta de voltar para o Brasil, para a mesma empresa que eu trabalhava lá, mas no Brasil, assumindo uma gerência de vendas da agência. Né? Então eu já estava há muitos anos na agência. E eu já tinha a vivência de Austrália, então eu já tinha todo o conhecimento para viver aquilo ali e vender aquilo ali. Eu falo, modesta a parte falando, mas eu sou muito boa vendendo a Austrália. Eu vendo a Austrália para você de olhos fechados, sem precisar te apresentar um documento. Sem querer me vender, você já vendeu, porque eu já tô doida pra ir pra Austrália conhecer. Mas ainda fica, assim, você voltou pro Brasil, mas fica aquela coisa, pode... Não. Hoje não. Eu acho que eu cumpri a minha missão naquele lugar. Eu voltei com 28 anos, com uma crise dos 30, não querendo mais ser estudante, porque eu estava cansada de estudar. E voltei muito certa de que eu estava fazendo o meu caminho correto de voltar. Eu continuei no mercado de educação internacional, que é o que eu me propus a fazer, o que eu amo fazer. Trabalhei em agência, fechou uma agência, abri a minha agência. Nessa época, 2 anos depois, eu falei, putz, devia ter ficado. Eu falei, cara, não devia ter ficado. Por quê? Eu amo o Brasil. Eu amo morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é perigoso, o Rio de Janeiro tem tiroteio, tem. O Rio de Janeiro... Cara, o Rio de Janeiro, 1 milhão de problemas. Não tem nada, pra mim, igual a energia daquele lugar. Eu sinto isso com Salvador. Eu não sinto não, gente. Eu chego em Salvador, pra mim a energia muda, mas ainda assim eu prefiro morar no Canadá. São escolhas, mas assim, acho que é porque eu tenho filhos, né? Então já é outra perspectiva de futuro, é outra história. Com certeza, se eu tivesse uma família, talvez, mas eu sou uma pessoa sozinha. Então, assim, o lifestyle do Rio de Janeiro pra mim... Candidatos, uma pessoa sozinha. Eu não tenho... Eu acho muito difícil. Moraria fora de novo? Moraria. Com uma boa oportunidade de emprego e financeira, eu vou para qualquer lugar, gente. Me levar é fácil. Patrícia, precisa passar 1 ano ali. Bora, cara. Vendo tudo, boto numa storage. Eu não tenho esse problema. Mas a minha base é o Rio de Janeiro. Voltaria para a Austrália? Voltaria. Mas não como estudante. Eu não aguentava mais ser estudante. Eu acho que esse é o ponto. O meu limite como estudante tinha chegado. Senão eu ia chegar no nível que eu ia estar gastando dinheiro por qualquer coisa, como muita gente faz, né? E esticando. Demais, né? E eu não ia chegar a lugar nenhum. Mesmo se você saísse dos grandes centros da Austrália e fosse para o interior, não seria mais fácil de você conseguir? Mas o meu mercado é o mercado de educação internacional. Eu dependia de uma agência para me dar um sponsor ou uma escola para me dar um sponsor. E naquela época eu trabalhava com agência. Entendeu? Eu não queria sair do meu mercado, porque eu me especializei nisso. Eu gosto disso. Eu gosto de educação internacional e eu me especializei em Austrália. Então, assim, se eu saísse daquilo ali, eu não ia ter muito para onde ir. Nesse tempo, você foi na Nova Zelândia também? Não fui na Nova Zelândia. Perdeu a oportunidade. Mas eu conheci a Austrália quase toda. Que ela é enorme. Em 2020, eu voltei na Austrália. Depois disso tudo, eu voltei ao Brasil em 2014, voltei à Austrália em 2015, 2017 e 2020. Já fui bastante vezes até. 2020, eu cheguei lá e aí veio a pandemia. Eu tava com a passagem comprada para Nova Zelândia. Na época eu tinha minha agência ainda, eu não trabalhava na Flywire, e a minha agência estava bombando em Austrália e Nova Zelândia, e eu comprei uma passagem porque eu estava indo para Nova Zelândia para conhecer justamente as escolas. Veio a pandemia, volto eu correndo pro Brasil desesperada. Que bom que você conseguiu voltar, porque muita gente ficou presa. 2 dias antes das fronteiras fecharem. E a Austrália ficou bem severa em relação a isso. Austrália e Nova Zelândia. Ficaram bem severas. Você imagina que é uma ilha, né? Eu consigo entender. Eles têm muito medo que alguma coisa aconteça ali e que tome a ilha inteira. Então eles fecharam a ilha. Num certo ponto eles não estão errados. Eles estão certos. Mas eles o povo lá não concordou não, porque a ministra, acho que a primeira-ministra também caiu depois disso, né? Caiu, mas olha só, eu também... Quem pensa em mercado de trabalho, também não concordo. Tanto que eu não concordo que no português claro, abriram-se as portas da Austrália depois da pandemia, deu no que deu, e olha o que fizeram agora. Fecharam as portas.
Aumentaram o visto em mais de 125% o valor do visto. Estão negando visto pra acho que o que está acontecendo atualmente na Austrália está acontecendo de uma certa forma aqui no Canadá, e eu acho que em todo mundo. Acho que as pessoas depois da pandemia estão revendo os estragos que a pandemia causou e tem que rever tudo, economicamente. Uma pergunta, uma curiosidade. Aqui teve esse problema da liberação da droga, que você viu o resultado, tá vendo aqui nas ruas de downtown. Na Austrália é parecido ou não? Não. Vamos mudar para a Austrália. Não, droga não é liberado, e eles são muito rígidos com questões de bebida alcoólica também. Eu acho que aqui também, né? Aqui era, sim, muito rígido. Agora, o atual governo flexibilizou bastante, mas eles estão revendo todas essas policies. Cara, eu lembro exatamente. Pra você trabalhar na Austrália como garçonete, você tem que fazer um curso. Acho que é igual aqui no Canadá, de venda de bebida alcoólica, né? E eu lembro que eu trabalhava num restaurante uma vez, tinha um cara que chegou e pediu um Jack and Coke. Aí eu dei um Jack and Coke pra ele. Tava comendo um Jack and Coke. Aí ele pediu o segundo Jack and Coke. Aí eu servi o segundo Jack and Coke. No terceiro Jack and Coke, eu olhei pra cara dele. Now you're gonna have to drink some water. Aí ele olhou e riu e falou, no, I'm not gonna drink. Unfortunately, if you do not drink some water, I cannot bring you another Jack and Coke. Each Jack and Coke, you have to drink a glass of water. Pra quem não tá entendendo, o cara queria beber a terceira bebida e aí lá sugeriu que ele tivesse que beber água antes, senão ele não poderia continuar bebendo a bebida alcoólica. Justamente. Então, cada copo de Jack and Coke tinha que beber um copo de água, porque se ele sai dali e ele se acidenta, a casa é responsável. Confusão. E a culpa é minha também. Eu não posso sair servindo o cara assim. Aconteceu isso comigo aqui. Eu pedi... Matematicamente falando, era mais barato eu pedir uma garrafa de sangria do que beber 3 taças de sangria. E aí eu falei, eu prefiro beber a garrafa, que provavelmente eu vou beber 2 ou 3 taças. E aí, se sobrasse, qualquer amiga minha bebia, mas não tinha chegado ainda, estava aí meu marido. E aí eu pedi uma jarra e tinha crianças na mesa, o cara perguntou quem estava dirigindo. Aí Edson falou que ele está dirigindo. Ele falou, então não posso dar a jarra, porque uma jarra é muito para ela beber sozinha. Eu olhei pra cara do homem e falei, se eu quiser, tipo, afogar minhas mágoas, não sabe? Posso? Não tem esse direito? Não tenho. Ele falou, não pode. Aí eu falei, mas caramba, a casa que tem que vender pra ganhar. E o que eu saiba, o restaurante ganha mais no álcool do que na comida. E aí eu tentando negociar com o cara, ele não. Aí chegou minha amiga, eu falei, divide uma garrafa de sangria comigo? Ela falou, divide. Aí o garçom trouxe porque era mais de uma pessoa bebendo. Mas eles não deixaram. Isso não é Brasil. Não. Então, na Austrália tem isso também. Tem um fato engraçado também. Teve uma vez que eu tava saindo do trabalho, um olho cansado, eu trabalhava numa churrascaria. Então você imagina, um olho vermelho, cansado, tinha aula. Aí eu resolvi entrar numa baladinha, porque a galera já tava lá. O segurança não queria deixar eu entrar, não. Tava chapada? Dizendo que eu tava doidona. Literalmente doidona. Eu olhei pra cara dele, falei, cara, eu tava trabalhando até agora, eu tô há 10 horas em pé, tu acha mesmo que eu tava doidona? Isso em inglês. Já que você tá cansado, vai pra casa dormir. Aí do jeito que eu falei com ele, ele falou assim, tá bom, pode entrar. Eu falei, eu nem bebo. E realmente, eu sou uma pessoa que bebo muito pouco. Eu falei, cara... Nem vou beber, agora, você pode ficar tranquilo que eu não tô bêbado. Eu ainda fiz 4 assim pra mostrar pra ele que eu tava bem. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tá num momento, né, que eu vejo até pessoas que moram aqui criticando o Canadá e tal, e eles talvez não entendam que o fato de uma crise econômica pós-pandemia não justifica os valores que já estão implantados na sociedade já há muito tempo. Então, essa preocupação, tipo, você não pode beber tanto porque você vai estar dirigindo, cara, isso não existe no nosso país, infelizmente. É uma coisa que precisa ser uma educação de gerações e gerações. Eu acho que a educação daqui é comunitária, no sentido das pessoas conseguirem viver bem em comunidade. No Brasil, acho que é meio cada um por si, cada um sabe de si, cada um é responsável por si. Apesar de que o Brasil é um país das pessoas terem um coração muito grande para ajudar uns aos outros, mas não tem essa educação de comunidade. Não, tanto que no Brasil a lei é lei seca, álcool zero, né? Você não pode beber e dirigir. Literalmente. Mas o cara que tá vendendo a bebida não tá querendo saber se você vai dirigir. Ontem aconteceu uma coisa interessante que eu fiquei pensando, falei, cara, como que é a diferença, né, do nosso Brasil para um país de primeiro mundo como o Canadá, apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando. Eu tava até estacionando, indo parar num shopping com minha filha, e daí eu vi um carro no canteiro. Sabe quando você tá na pista e tem um canteiro no meio? Aquele jardim que tem no meio entre pistas? Um carro tava lá em cima. E aí eu reduzi o meu carro, assim, que eu já ia para estacionar, quando eu vi uma velhinha com a cabeça no volante. Eu falei, caraca, eu tenho que parar aqui e tal. Só que quando eu tava parando, já veio um cara correndo já para ver a velhinha. Eu não vi o acidente em si,
Mas eu vi, tipo, devia ter acontecido há poucos minutos. Se eu pudesse apostar, eu diria que ela desmaiou pelo calor, porque vou te falar. Eu não sei o que. Aí eu parei o carro, eu já fui, né? O cara já tava chamando a ambulância e eu comecei a cronometrar quanto tempo que a ambulância ia chegar. E dá uma angústia, cara, que cada segundo, sabe? Tipo. E a velhinha tava desacordada. Aí o cara que na janela e eu um pouco atrás, o cara, tipo, conseguiu conversar com ela, ela despertou e ele falou, não, calma. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu acho que ela teve um stroke. Tadinho. O que é o stroke em português? Eu nem sei. Tipo, Infarto, não, derrame. É tipo derrame. É, um stroke. Ela teve um stroke. Gente, dirigindo, que perigo. Dirigindo. E ela é uma velhinha de uns 80 anos. E aí, eu contei o relógio. Sabe quanto tempo chegou a ambulância? 5 minutos? 10 minutos. Pra mim já foi muito. Foi muito. É muito tempo. Muito. Mas quanto tempo demoraria no Brasil pra chegar a ambulância? Depende. Não, Muito, uma média. muito. Uma média. Depende da cidade, depende Depende do da trânsito, cidade. depende Mas de em 10 tudo. minutos? Não, 10 minutos provavelmente não, até porque as pessoas não respeitam o trânsito. Tipo, eu já tive essa experiência de estar dentro de uma ambulância no Rio de Janeiro, com meu filho dentro da maca, e eu ficava impressionada que ninguém saia da frente da ambulância. E eu falava, gente, sai. Como que não sai da frente da Não, merda lá da não ambulância? sabe. E a gente tem a questão do trânsito, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, mas trânsito aqui abre- caótico. Foi na Barra, que as ruas são largas, mas mesmo assim estava engarrafado e a ambulância parada. Enfim, essa experiência me mostrou uma coisa. Primeiro, a assistência médica foi rápida, foi 10 minutos. Ok, não foi tão rápida como eu queria que chegasse em 3 minutos, mas chegou em 10 minutos. Aqui eles abrem, de fato, os carros para que a ambulância passe. E outro ponto que me deixou muito refletindo, que, poxa, uma pessoa de 80 anos de idade dirigindo um carro, porque aqui os filhos não ficam com os pais. Os filhos não têm aquela coisa de comunidade que o brasileiro tem. Que é tipo assim, todo mundo junto, perto e tal. Aqui você fica idoso, cara, você tem que se virar. Ou você vai para uma casa dessa de idosos que custam fortuna. Mas você tem que se virar. Porque assim, uma velhinha de 80 e tantos anos dirigindo um carro sozinha... Aqui eu já vi alguns casos, inclusive de acidentes semelhantes, de velhinha perdeu Alzheimer, tipo, pegou o carro e saiu, não sabe nem pra onde está indo, nem pra onde vem, acontece. Eu tenho um amigo que trabalha no setor policial que ele já relatou alguns casos desses. É triste, mas acontece. E é aquela importância de você ter comunidade onde você tá, né? Porque senão, como é que você faz? Mas eu acho que comunidade é uma coisa bem latina, né? Brasil e latina. Se você parar pra pensar, nos outros países... Tá todo mundo viajando. O canadense sai do Canadá, o americano sai, o australiano. Latino. Eu penso mais em realidade socioeconômica. Então, tipo assim, hoje no Brasil, para você sair de casa para morar sozinho, para arcar com suas despesas, é relativamente mais difícil do que os países de primeiro mundo, que o salário mínimo você consegue meio que sobreviver. Então, acho que por questões socioeconômicas, as pessoas não saem de casa. E aí acabam ficando e juntando. Eu acho que é mais essa linha de raciocínio. Eu tenho outro pensamento sobre isso. Qual é o seu pensamento? Eu tenho outro pensamento sobre isso, Gabi. Eu acho que assim, tem muitos pais que se deixar o filho vai ficar na barra da saia do pai o resto da vida dele. É cultural, isso é cultura. Né? Então é muito ensinamento dos pais dentro de casa. Né? O segundo ponto, na minha visão, o brasileiro, ele não tem costume igual aqui no exterior, que você pega um apartamento e divide com todo mundo. O sair de casa é sair para morar sozinho. Essa cultura está chegando. Já existe no Brasil, óbvio, mas ainda está chegando lentamente comparado com aqui, que você fala, mora com quem? Mora com 2 amigas, 3 amigos e etc. Isso não é muito comum lá, se você parar para pensar. Eu acho que pode ser a junção dos nossos 2 raciocínios, cultural e financeiro. Eu acho que cultural e financeiro. São os dois, podem ser os dois ali, sim, sabe? E o brasileiro ainda tem muita questão de a mulher, nem tanto hoje em dia, porque eu saí com 25 sem casar. Mas tem muita questão de vou sair de casa pra casar. O homem tem essa questão, eu só saio da casa dos meus pais pra casar. Sim, né? É cultural. Cara, eu saí com 22 anos de idade, eu tenho minha filha de 16, ela tá indo pra um acampamento agora, é a segunda experiência dela no acampamento, ela fica assim pra mim, você quer se ver livre de mim, né? Você quer que eu fique longe de você. E eu falo, não, eu não quero me ver livre de você, mas eu quero que você crie suas asas e tenha suas experiências. Eu quero que você vá, que você saia, que você conheça outras pessoas. E tem pais, minha mãe mesmo estava falando comigo, mas não fale tão assim com ela não, tadinha. Eu falei, tadinha não, ela tem que encarar a vida e ter essas experiências, porque no dia que eu não estiver aqui, ela vai conseguir sobreviver. Eu acho isso importante. Eu também acho, mas eu levo isso até pra minha própria vida. Assim. A minha mãe me criou dessa forma. Tanto que com 25 anos, falei um beijo ao meu estou indo pra Austrália. E aí saí de vez de casa, né? Eu fui com 22. De casa com 25. Mas
se eu parar pra ver, por exemplo, o meu círculo de amigas, cara, eu vou te dizer que eu acho que 70% delas saiu pra casar. Faz sentido. As minhas amigas saíram do país também. Acho que em Salvador não sobrou quase ninguém. Ou você sai do país ou você sai pra casar. O meu ciclo de amigas hoje, eu acho que 70% saiu pra casar. Faz Não sentido. saiu porque resolveu morar fora antes, porque resolveu morar e sozinha. essa experiência de morar fora com os amigos é tão legal. Não, além de tão morar fora legal. com os amigos é legal, eu saí de casa pra morar sozinha. Eu também fui sair por conta de oferta de trabalho, então mudei de cidade por conta de trabalho e era sozinha, não solteira, sozinha. Eu acho que é uma experiência única também, de maturidade, de conhecimento. Eu lembro que minha mãe chegou na minha casa pra me visitar, falou, cadê o balde? Eu falei, pra que eu quero um balde? Ela falou, pra limpar a casa. Eu falei, jura? Tipo, eu não sabia nada. Então, vale a pena a experiência, não só morar fora, quanto morar fora do país, ou morar sozinho e morar fora do país. Eu acho que é super válido. Eu acho. E os amigos que você faz. Eu morei com um casal, nossa, que viraram irmãos, assim. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu fico na casa deles, sabe? Da convivência que a gente teve, de compartilhar aqueles perrengues de começo de vida, sabe? Aquela coisa de você estar começando a vida e compartilhar os perrengues. Cada um chegava num horário, um trabalhava em lanchonete, eu trabalhava com limpeza, sabe? Chegava assim exausto e tinha coisa para contar. Eu tenho saudade Eu tenho disso. os meus amigos de Austrália até hoje. É maravilhoso. Eu falei com 2 deles essa semana, inclusive, assim, são pessoas que a gente está sempre se falando na medida do possível, porque a vida de todo mundo é corrida, mas ter essa memória, e eu tenho uns amigos na Austrália, que eles foram e eles são a minha família de lá, sabe? Eu passava Natal com eles, passava Ano Novo com eles. São memórias impagáveis. São assim, memórias né? impagáveis, assim, então vivenciar isso com amigos, eu acho que todo mundo deveria fazer um intercâmbio na vida. Eu falo isso pra todo mundo. Quando alguém pergunta pra mim, Patrícia, mora fora? Eu falo, todo mundo deveria fazer um intercâmbio na vida. Meu arrependimento nem que não ter seja de feito um antes. mês. Mas faça. Não, mas não é que a gente teve arrependimento de ter feito antes. A gente Primeiro, tinha acesso a minha fazer mãe não antes. tem essa cabeça, não queria enviar. E segundo, ela não tinha dinheiro. Então, tipo, fazer intercâmbio com o dinheiro dos pais não existia pra gente. Não existia. Nós saímos com o nosso dinheiro. Com os nossos esforços. Mas vamos lá, voltando a ela, né, que é a nossa convidada. A Austrália voltou pro Brasil, ficou no Rio. Por que Canadá de novo? Por que intercâmbio no Canadá de novo? Porque, e aí eu linko muito com o meu trabalho atual, né? Eu hoje em dia trabalho na Flywire, que é uma das maiores plataformas de pagamento para universidades e agências de intercâmbio do mundo inteiro. E eu queria passar um tempo fora, porque eu estava sentindo necessidade de melhorar o meu inglês, no vocabulário e na gramática, como eu já mencionei. Eu falei, cara, eu tenho que unir isso o útil ao agradável com o meu trabalho. Eu não posso simplesmente vou ali para qualquer outro lugar. Não, eu tinha que fazer sentido para mim, profissionalmente e pessoalmente, Sim. né? Porque a gente acaba respirando o trabalho também muitas das vezes. Falei, cara, Canadá. Por quê? Eu trabalho com grandes agências no Canadá. A Austrália, mal bem, eu tive há 4 anos atrás. É muito mais longe. E essa época do ano é frio. E eu não tava afim de pegar um inverno. Eu tenho uma grande amiga minha que mora aqui. Então eu até tô na casa dela. Obrigada, Thaís. por me receber. E eu falei, eu tenho excelentes parceiros aqui. Eu tenho um time que mora aqui. Tem parte do nosso time da Flywire é anywhere, né? Anywhere, everywhere. Eles estão por aí. Então tem parte do time no Canadá que eu adoraria conhecer e vou conhecê-los. Então, por que não o Canadá? Porque eu vou unir, 16 anos depois, o primeiro lugar que eu fiz intercâmbio que abriu as portas para mim. Né? Conhecer as agências e os meus parceiros na Flywire, que são vocês. Obrigada pelo convite, senão eu não estaria aqui. Né? Isso para mim é maravilhoso. Ter esse contato pessoal com as pessoas que eu sempre falo por vídeo, por WhatsApp, para mim é importante, porque isso muda a relação, isso muda o meu tato com vocês, isso muda a conversa, sabe? E muda o meu entendimento de quando eu atendo vocês. Agora nós estamos precisando de uma vendedora assim, viu? Eu acho que eu vou roubar ela da Flywire. Vou amarrar ela aqui em Vancouver pra ela ficar com a gente, ajudar no mercado lá da Austrália, que em breve temos novidades. E pronto, tem que ficar por aqui. Quem sabe, vamos ver. Não, brincadeira, gente, eu adoro as Flywire. Pelo amor de Deus, não fala da minha Brincadeira, empresinha, não. Flywire, brincadeira. E aí foi por isso que eu escolhi aqui. Eu queria vivenciar isso de novo. Eu podia, por exemplo, ir pra Toronto, que eu tenho uma grande amiga minha que mora outras lá. partes também do Canadá, né? Mas eu falei, cara, não, eu quero voltar
onde tudo começou, sabe? Ali, onde tudo começou, a ponta do iceberg ali. Sim. Foi Vancouver. O meu grande amor é a Austrália, mas Vancouver ali, o Canadá, foi a minha Sua minha percepção pontinha. mudou muito da primeira visita pra Não. agora? Absolutamente nada. Eu falei isso com uma amiga minha. Pra mim, o centro não mudou quase nada. Downtown, que centro, né? O downtown não mudou quase nada. Eu não fui ainda no Stanley Park, eu tô aqui há uma semana só. Mas, pela minha percepção, eu não vi muita mudança. Mas Me fala, cidade- tem muita mudança? A cidade no verão é exuberante, né, não? Da outra vez você veio no verão também? Vim no verão também. Eu vim em agosto. É maravilhosa, não é? Só que esse negócio de anoitecer 10 da noite é complicado, né? Por que complicado? Eu amo. Eu amo. Pra mim o dia tá eterno. Tipo assim, eu trabalho agora... Normalmente eu trabalho muito além do horário. Mas como as crianças estão de férias e a gente não tem muito suporte aqui, eu tô trabalhando até umas 4h30, 5 horas e saio. Mas eu saio e o dia não acaba. Então eu vou pra lago, vou pra piscina... Vou para o Stanley Park, vou curtir. Por isso, o dia não acaba. Eu chego em casa 10 horas da noite, maravilhoso. exausta, assim, feliz da vida. Nossa, eu acordo pra trabalhar aqui 6h30 da manhã, porque eu pego o horário do Brasil ainda um pouco, né? Então... Já tá claro, 6h30 da manhã? Não, amanhã é 5h30, né? Cara, dá 3 da tarde, eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa que eu falo, vem cá, qual é a hora que fica escuro pra eu deitar e dormir? Aí 3 horas da tarde você sai, vai pra um Você lado. tá de vai, férias também, não tá? Não, eu tô trabalhando. Ah, você tá trabalhando? Tô trabalhando e estudando todo santo dia. Tá eu só puxado. tenho sábado e domingo. Eu não tô aqui, puxado. tá aqui, ó. Mas aí eu fico trabalhando, aí eu vou arrumar eu vou pra academia, volto. Aí eu começo a atender o pessoal que tá na Austrália. Porque tô pelo telefone, eu tô ali, né, WhatsApp, respondendo. Eu não paro um minuto. Se me mandar mensagem e eu estiver acordada, eu vou responder. Você pode ter certeza que eu vou responder. Aí quando eu vejo, cara, 11h30 da noite, eu falo, o que eu fiz hoje? Gente, acho que o celular tá matando a gente. A gente não para de trabalhar, Não, né, não cara? para. Não para. É o tempo todo. Tem momentos que eu tento desligar, assim. Tem momentos que eu... Então, esse lago que eu tô indo no sábado, que eu já te convidei, ele não tem celular. Então é ótimo, porque você Desconecta. é obrigado a desconectar. Como é que é a vida sem celular? A gente fica agoniado. Nos primeiros dias que eu fui pra esse lago, eu ficava nervosa. Falei, se alguém tá me chamando, se alguém Às tá vezes falar eu sou uma comigo. pessoa que eu gosto muito da prática do jejum, de você tirar, fazer uma abstinência de alimentação e tal, mas às vezes eu faço de celular mídias sociais. Não posso deixar de responder clientes e ver mensagem de e-mail e tal, essas coisas, mas sair das mídias sociais. Isso desestressa muito, sabia? Dá uma limpeza, assim, você faz um detox. Porque você vê tanta coisa, né? Eu já fiz isso, eu faço isso uma vez por ano só, no máximo que eu consigo. Mas você sabia que na Flywire a gente tem um dia que é o dia de desconectar do digital. A gente trabalha com digital, afinal a gente tá home office, né, espalhado aí Sim. pelo mundo, mas é um dia de desconectar do digital. Eu acho muito legal que eles trazem isso, porque você trabalha a saúde mental, que é o que a gente tá falando aqui, né, que é muito importante. Muito. A gente trabalhar a saúde Eu mental. acho que é o mal do século hoje. É o mal do século. É a falta de saúde mental. Eu E acho que a também acho. internet, cara, tá acabando com o ser humano. Tá acabando. Eu me preocupo com vocês que têm que educar a criança. Lá em casa a regra é clara, de segunda a sexta, 0 tecnologia, sábado e domingo a gente deixa. Só que como a gente faz muita atividade extra casa, tipo muita brincadeira na rua, eles preferem estar na rua do que ficar no celular. Então o tempo de tecnologia para os meus filhos é bem restrito. Agora nas férias, eu trabalhando com eles em casa, eu tô mais flexível, mas eu tento instruí-los a não perder tempo com ociosidade, que eu particularmente não faço. O que acontece? Trabalho o dia inteiro, chegar de noite, eu não assisto televisão, fico ociosa vendo porcaria no celular. E eu já estou assim falando, se eu sou adulta e tô tendo dificuldade desse autocontrole, eu não posso permitir que meus filhos tenham esse acesso, senão perdi a criança. Eu acho assim que uma coisa que talvez a vida que ajude é porque tem a escola que vai até 3 horas da tarde. Então, tipo, até aquele horário você não pode usar. Depois tem as programações, aula de canto, tutor, que são coisas que você também não pode mexer. E não tem como dormir muito tarde, porque no outro dia começa a escola de manhã. Então, assim, ainda assim tem usado bastante, eu acho, para ver filmes e etc. E as escolas aqui, eu não sei, lá no Brasil eu já vi escolas que o livro agora é tablet. Aqui isso Na também? nossa escola das crianças tem tablets Pois é. também, mas os tablets não são para só pesquisa, nada assim, são apresentações de trabalho. Então, meu filho, por exemplo, com 11 anos, ele já faz apresentações de PowerPoint e tal. Eu estranho. Eu prefiro ainda que eles tenham mais trabalho manual, mas faz parte da geração. Deixa, né? a tecnologia tá aí. Se as crianças não forem educadas para saber mexer naquilo dali, como é que vai ser? Eles sabem mais do que a gente, né? Na verdade, Total, eles dão uma aula, total. né? Meu filho eu troquei a senha do meu celular e meu filho tá tentando descobrir.
E ele vira e mexe, ele faz umas estratégias assim pra tentar burlar e entender. Cara, eu não sei como é que ele fez. Ele conseguiu botar meu celular em modo descanso. Quando eu acionei, ele recebeu a filmagem do meu screen. E aí tinha a senha lá. Mentira. Eu falei, como que você conseguiu isso? 11 anos a criança. Ele, aprendi. Eu fiquei chocada. Agora, minha filha tem 16 anos e não tem mídia social. Nenhum dos meus 16. tem. Ela Nenhum tem dos 16. meus tem. Nossa, com 16 não tem. Não tem, ela não tem. Ela usa, tipo assim, se ela quiser ver alguma coisa no Instagram, ela usa o meu Instagram, mas ela não tem. E tipo, ela tá de boa. Ela fala assim, mãe, na escola todo mundo diz que eu sou uma pessoa desconectada. Mas eu vou te dizer uma coisa, o meu irmão tem 20 anos, eu tenho um irmão mais novo, o Lorenzo. Ele, por mais que seja jovem também, ele é o mais desconectado. O negócio dele é videogame, malhar, ir pra faculdade, jogar bola. Pois é. Às vezes eu falo, Lorenzo, você nem viu o telefone? Ele, nem fiquei com ele na mão. Oi? Meus filhos durmo e sabem acordo da com esse negócio existência na do mão. Instagram, eles sabem da existência daquele outro que eu nem participo, TikTok. TikTok também não uso, não. E eles sabem, mas assim, eu já instruí pra ele. Por exemplo, na escola do meu filho tem muito chinês. E lá na China é proibido, e foi criado lá. E aí teve esse debate na sala de aula deles. Ele falou, mãe, por que lá eles criaram e proibiram? Eu falei, porque está fazendo com todo mundo ficar demente, né? E aí eu mostrei pra ele o que era o Instagram e eu falei, você quer isso pra sua vida? Ele falou, não, eu quero ser doutor. Eu falei, então não perca tempo fazendo dancinha no TikTok. Entendeu? Então a gente vai mostrando as prioridades, assim. Mas eles têm consciência e eu não deixo também, não. Eles têm celular porque foi o meu velho ficou pra eles, mas não tem chip. Então é bem limitado. Eu acho que tem que ter acesso. Só tem que ser controlado. Cuidado, Cuidado. É saúde mental. Eu quis atrasar e tô atrasando essas mídias sociais porque eu fico preocupada exatamente isso, daquela coisa de ficar viciada naquilo e viver o mundo de ilusão. Porque quando você olha para a vida dos outros no Instagram, é a vida mais perfeita da face da Terra. Ninguém ali tá mostrando os problemas rico, que bonito, tem. magro, porque as edições de fotos estão cruéis agora. E todo mundo no Canadá viajando, todo mundo na Austrália viajando. Tipo, você vive um parâmetro de vida que não é real. Que não é real. Entendeu? Então, isso nesse mundo que a gente vive, da galera tá louca, depressão, ansiedade, você viver nesse mundo de fantasia, eu acho que as crianças não estão com maturidade para isso agora, entendeu? Controle de beleza e tudo. Minha filha em si só, por nada, ela já é vaidosa. Imagina o parâmetro de mídia. Imagina se ela tivesse acesso ao Instagram. Pois é, porque ela já é vaidosa, entendeu? Não, e agora tá tendo as campanhas, não sei se vocês já viram isso, que são crianças antes da tecnologia e depois da tecnologia. E sempre o depois é bem triste. É crianças anoréxicas, com problemas de saúde mental mesmo, de não se sentir parte, de não entender que a vida dela é uma merda e a da outra pessoa é linda. Enfim, eu prefiro evitar o máximo que eu puder. Eu concordo. Eu não tenho filhos, mas eu concordo. Não dá. Eu acho que educar é muito difícil. Tem cachorro? Não tem nada. Gato, nada. Me, myself and I. Sabe? Aquela vida do eu mesma, Irene. Então, é me, myself and I. Não tem nada. Ótimo, minha filha. Tem o cachorro da minha amiga que eu pego emprestado de vez em quando, vou lá, visito e devolvo. Não dá. E a Flywire te dá a opção de você morar onde você quiser, né? Teoricamente no Brasil, né? Eu tenho que estar no Brasil, eu tenho que estar ali 100%. E aí eu pedi uma Por conta do fuso horário? Não, porque eu atendo as agências do Brasil, né? Eu sou gerente de relacionamento para agências no Brasil. E isso pega as agências brasileiras do Canadá e as agências brasileiras que estão na Austrália. Entendi. Né? A vinda para cá, eu tive uma autorização da minha gestora para ficar 2 meses aqui. Se eu precisar viajar, sei lá, 5 dias, não tem problema, porque em 5 dias eu respondendo no fuso do Brasil, tanto faz onde eu tô, mas eu acho que 30 dias ou 60, que era o caso, se nesse meio tempo eles precisassem de alguma coisa, eu acho que eu tinha que pedir autorização. Então eles me autorizaram. Você tem que ir presencial em algum momento? Não. Eu trabalho 100% da minha casa. Obrigada, meu bom Deus. Olha, eu pedi tanto pro emprego desse. É maravilhoso essa possibilidade. Eu quero pra minha vida. Assim, hoje a gente tem nossa própria empresa e a gente vive trabalhando home office. Mas eu acho que é o futuro, Não, mas gente. você não gosta de home office, não. Você gosta de escritório. Eu gosto de ver gente, é porque eu gosto de ver gente. Eu fico o tempo todo mudo em casa sozinha trabalhando. Só falo quando eu tenho atender cliente.
Mas eu gosto de relação social, sabe? Mas assim, essa liberdade de você poder trabalhar de qualquer lugar, pra mim não tem preço. E outra coisa, você não precisa gastar o seu tempo dirigindo, pegando o metrô para determinado lugar, você economiza aquele tempo que você já está trabalhando, entendeu? Com toda certeza. Imagina em Rio de Janeiro, trabalhava em Botafogo, morava na Barra da Tijuca. Horrível. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Não dá. Não, eu moro na Barra, que é onde a Gabi morava, saio de casa só para ir pra academia e ao mercado, dia de semana é isso. E aí eu socializo no final de semana, gente. De segunda a sexta, minha vida é academia, casa, trabalho. Eu adoro ficar sozinha. Agora uma pergunta, esse custo de vida que o Brasil tem agora e tal, às vezes eu fico pensando nas pessoas que querem trabalhar com esse setor educacional, vendendo para fora e ganhando em dólar. O que você recomenda para essas pessoas começarem nessa carreira que você traçou? Primeiro de tudo, fala inglês. Não dá para você começar se você não falava inglês, porque como é que você vai lidar com seus colegas de trabalho que falam inglês e estão espalhados pelo mundo inteiro? Então, o primeiro de tudo é invista no inglês, né? Acima de tudo. O segundo ponto é, o mercado que eu tô hoje é uma fintech, né? Então, é uma plataforma de pagamentos. Eu cheguei até ela por conta da minha experiência com o intercâmbio, né? Porém, ou você tem que ter trabalhado, quando é relacionado à fintech, ou na área financeira, né? Na área de banking, finanças, marketing, para chegar na área de marketing ali, ou de quem trabalhou realmente com a área de intercâmbio por algum lado. Um outro lado de entrar é universidades e escolas cada vez mais contratam brasileiros e latino-americanos para a representação da marca no Brasil. Porém, eu, Patrícia, penso dessa forma. Como é que eu vendo um destino que você não conhece? Se eu não conheço. Quando eu entrei na Latino Australia Education em 2011, o Luiz falava pra mim, você tem que vender, vamos vender. Eu falei, eu não vou vender o que eu não conheço. Eu só vendo o que eu conheço. Eu só conheço o Canadá. Então eu só posso vender Vancouver. A Latino, ela só vendia Austrália e Nova Zelândia. Eu falei, eu não vou vender o que eu não conheço. Fui pra Austrália. Conheci quase todas as cidades da Austrália. Vivenciei aquilo. Vendo a Austrália. Maravilhosamente bem. Agora, botar para você vender um destino que você não conhece é muito difícil. Então, como é que eu faço para entrar para trabalhar na área de educação internacional? Você pode começar ou com agência, só que você não ganha em dólar. Você vai ganhar em real, né? Comissionado, né? Comissionado. Ou você vai viver o intercâmbio, que é o que a gente está falando aqui nesse podcast, nesse bate-papo o tempo inteiro. Viva o intercâmbio, porque ele abre essas portas que ninguém Partiu a Austrália? sabe como é que Partiu a Austrália. Mas assim, não só isso, eu queria falar para vocês que estão nos assistindo aí, e talvez estão no Brasil e vendo toda a situação econômica, o dólar do jeito que está, e querem entrar nessa área. Eu acho que essas dicas que a Paty passou são extremamente importantes e eu quero incentivar vocês a fazer isso, a não ficar na zona de conforto. Porque às vezes a gente está em um lugar e reclamando, mas tem um mundo inteiro para você ganhar. Não é isso? Com certeza. Bata as asas. Bata as asas. Estude. O primeiro de tudo é estude. Vai estudar inglês. O inglês, ele abre todas as portas para você. Hoje em dia tem empresas da área de TI, por exemplo, contratando brasileiros à torto e à direito, pagando em dólar no Brasil, gente. Mas tem um monte. Mas sem o inglês, você não chega. E agora eu vou te falar uma coisa que eu realmente acredito, porque eu já vi alguns relatos. Empresas de TI que estão contratando em dólar no Brasil ainda estão pagando metade do que eles pagam nos próprios países. Toda certeza. Então, se você conseguir vir morar aqui, você ainda consegue trabalhar online ganhando em dólar com muito mais valor. Inclusive aqui no Canadá, é muito comum as pessoas que estão no Canadá da área de tecnologia trabalhar para empresas americanas, ganhando em dólar americano, ou seja, ainda ganhando mais do que ganharia aqui. Então, são coisas, oportunidades que o mundo te dá. Que vale a pena pensar. Que vale a pena pensar e, para isso, precisa se esforçar. Isso não cai do céu, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se permitir. Uma coisa que eu estava conversando com a minha equipe, em breve todo mundo vai ver. No Brasil, a gente é obrigado a entrar na faculdade muito cedo, por conta do nosso mercado. E a gente tem que fazer 50 milhões e meio de faculdade para conseguir, né, um cargo legal. Só que a faculdade no Brasil, a média são 4, 5 anos, dependendo da área. Aqui, um curso técnico profissionalizante de 2 anos, você consegue entrar no mercado de trabalho bem, ganhando bem, principalmente na área de tecnologia de informação, que não necessariamente você nem precisa ser formado. E na área de trades também. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho hoje que paga uma faculdade bem cara no Brasil para fazer ciências da computação.
Cara, ele faz um curso técnico de ciência da computação aqui, por 2 anos já tá entrando no mercado de trabalho falando inglês. Então eu tô tentando fazer alguma coisa, alguma ação para conscientizar esse tipo de público que pode não necessariamente fazer logo uma faculdade no Brasil e vir fazer um curso técnico para ver se é isso que ele gosta, entendeu? Ou seja, em vez de perder 4, 5 anos, perde 2, investe esses 2 e depois vê se realmente é isso e muda, enfim. E ter um currículo, ter no seu currículo um diploma do Canadá ou da Austrália, o tempo de experiência de trabalho nesses países é um diferencial enorme. Eu sou total a favor. Eu falei isso pro meu irmão quando ele tinha 18 anos. Eu falei, Lorenzo, vamos para a Austrália. Eu te dou uma bolsa de estudos. Você tá indo. Ele não foi? Ele não quis ir. Ai, meu Deus. Mas a gente teve o caso da mais nova. E ele fala inglês fluente, porque a mãe dele é uma excelente professora de inglês. A mãe dele é professora particular e ela fala um inglês. Ela é fluente, gente, maravilhoso, e ele estudou inglês desde criança, então ele fala inglês. Aquela criança que aprendeu mesmo em casa, desde pequeno, tendo aula com a mãe. Eu falei, eu estou te dando uma bolsa de estudos. E ele não O meu pai não concordava por um lado, porque eu falava, é por isso que vai ficar tudo igual a você. E o Lorenzo, não, eu quero entrar na faculdade. Eu falei, pelo amor de Deus, garoto, 18 anos. Não é idade de decidir nada, é idade de viver um ano fora. Eu super apoio. Inclusive, quem topar essa minha ideia de fazer os 2 anos aqui, pode trabalhar enquanto está estudando. Pois é. E se for um college público que entra nas qualificações, ainda pode ter 3 anos a mais, entendeu? Tem que fazer, gente. Curso técnico é válido pro currículo, pra vida, pra experiência. Eu acho assim... E que a gente não tem isso no Brasil, não tem. O curso técnico no Brasil, infelizmente, ele não tem essa validade que deveria ter. Sim. Porque isso poupa tempo e abre caminhos. Eu acho que, em regra geral, os cursos técnicos do Brasil profissionalizantes são para pessoas que vão prestar serviços que não vão ser valorizados, então automaticamente ganha um pouco. Aqui, prestação de serviço é valorizado. Que então, deveria ser. Uma coisa que eu acho interessante do israelense, uma coisa que eu acho interessante dos israelenses, eles vão, acho que com 18 anos, eles têm que fazer o serviço militar, né? Então eles pegam, antes do serviço militar, eles fazem uma viagem de voluntariado. Porque quando minha filha estudava na escola judaica, que vinha jovens que vinham para cá fazer voluntariado de 1 ano, ou seja, você sai da sua família, faz esse voluntariado em outro lugar, depois você entra no serviço militar, se não me engano, são 2 anos obrigatórios, e depois do serviço militar você tem 1 ano para viajar pelo mundo, o seu destino, o destino que você quiser, você viaja, e só depois você entra na universidade. Aí você fala, poxa, essa pessoa perdeu 4 anos da vida dela. Ela ganhou. Ela ganhou, porque quando ela busca a entrada na universidade, a maturidade que essa pessoa já tem, e isso você vê o resultado na tecnologia e na ciência de Israel. A tecnologia, a ciência deles, assim, está no topo do mundo. Por causa disso, eu acho, da educação, da forma como eles agem. Mas é Brasil isso, né? Eu que sou brasileira, na minha cabeça, os meus filhos são obrigados a fazer a universidade. Tipo assim, eu como não tive a escolha de não fazer universidade, eu quero que meus filhos façam também. Mas eu apoio isso, de fazer quando tiver maturidade, fazer um college profissionalizante. Enfim. Eu acho que a educação, eu sou filha de educadora, né? Eu acho que a educação, ela sempre tem que ser feita. Você é sempre bem-vindo e tem que fazer faculdade. Independente de qual, de quando, de onde, independente do que você quer fazer. Minha mãe dizia pra mim assim, ela não tô preocupada se você vai ser lixeira ou advogada. Eu só quero que você tenha uma formação. É o que eu penso. Se você vai ser lixeira, você vai ser a melhor lixeira que existe com um diploma, superior. Com um curso superior. Por quê? Isso eleva conhecimento. A universidade, ela não quer dizer que ela te coloca no melhor lugar de trabalho, muito pelo contrário. Você vê no Brasil a quantidade de gente formada e pós-graduada dirigindo Uber. Então, não quer que isso vai te levar no melhor local de trabalho. Mas isso eleva o seu conhecimento. Então, todo estudo... Eu tô fazendo faculdade de novo no Brasil ainda. Eu acho que todo estudo ele é importante para elevar conhecimento, independente do título que aquilo te dá. É claro que isso, dentro do mercado de trabalho, ele favorece, né? Ele tem um peso. Ele tem um peso, mas não é isso que vai dizer se você é bom ou ruim naquilo que você faz. Porque você é bom ou ruim naquilo que você faz se você faz com amor. Se você gosta daquilo que você faz, se você se dedica para aquilo ali. Né? Os grandes profissionais aí de mercado
são muito bons porque eles se dedicaram àquilo ali e não necessariamente porque eles se formam em Harvard. Harvard é com certeza a melhor universidade que a gente tem, mas a gente tem tão bons profissionais quantos que não se formaram em Harvard e tão bem no mercado. Mas o estudar é importante. Para mim é super também. Então, o curso técnico ele é importante, o estudo do inglês ele é importante, a universidade, né, o bacharel, o mestrado, a pós-graduação, ele tudo vai ser importante. Hoje o inglês para mim é o básico, tipo, você tem que ter. Aqui no Canadá, por ser multicultural, as crianças falam muito mais do que o inglês. Todas falam, pelo menos no meu convívio, na escola dos meus filhos, todas as crianças falam pelo menos 2 idiomas. Meu Deus. E é muitas 3. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou casada com brasileiro, então somos 2 brasileiros dentro de casa, meus filhos obrigatoriamente falam português e o inglês na escola. Tem casais que são multiculturais. A gente tem um coleguinha dele que a mãe é alemã, o pai é chinês e a criança é canadense. Ele fala 3 idiomas, ele fala alemão, mandarim e inglês. Meu Deus. As escolas públicas daqui, você pode escolher francês ou inglês. Então, a criança que automaticamente faz a escola francesa, ela já tem 2 idiomas. Ela tem o inglês e tem o francês, fora o que ela tem em casa. Então, assim, se a gente vê pelo cenário canadense, o inglês é só uma língua. É só uma língua. E pra gente no Brasil, ele é um plus. Ele é um plus e que, na verdade, no mercado de trabalho é mandatório já, né? Sim. O inglês, ele é mandatório no mercado de trabalho. Eu tenho vários exemplos de pessoas que perderam vagas porque não falavam inglês. Agora também eu acho meio hipócrita, não sei se é essa a palavra no Brasil, você exige inglês para cargos que você não tem contato nenhum com o inglês. Concordo, mas, por exemplo, empresas tipo Flywire ou qualquer outra empresa americana que esteja contratando, eu já vi diversas vagas que eu não podia indicar ninguém, porque as pessoas não falavam inglês. E você está perdendo a oportunidade de trabalhar de home office, né, ganhando em dólar, com uma certa flexibilidade que o home office traz, porque é flexível, não flexível de você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, mas, eu tô dentro de casa, eu posso fazer minha própria comida, enquanto eu tô terminando uma reunião, eu posso botar uma roupa para lavar. Você não perde tempo com trânsito. Você não perde tempo com trânsito, você tem mais tempo para viver a sua vida. Sim, para quem quiser home office. E aí você não tem o inglês. Difícil, porque as empresas são internacionais, normalmente, né, quem está contratando um home office está pagando melhor, enfim. Eu acho que inglês tem que ser. Eu acho que tem que ser. Eu demorei a beça pra entender isso, tá? Eu era super resistente, eu odiava inglês. Renato estudava inglês, eu estudava espanhol. Tipo assim. Não, mas minha primeira experiência com inglês também não foi legal. Só depois, quando eu tava na época vestibular, que eu falei, cara, eu preciso estudar inglês. E daí foi que eu me apaixonei. Eu falei, não. Dá pra... Você se apaixonou, Renato? Me apaixonei. Jura? Me apaixonei. Eu não gosto até hoje. Me apaixonei me apaixonei pelo idioma, me apaixonei pela cultura norte-americana. Tipo assim, eu queria viver falar inglês, me comunicar em inglês. Eu até hoje, eu lembro que eu era criança e minha mãe me botou na cultura inglesa. E ela falou que com 10 anos você pode sair. Eu falei, com 10 anos eu saí. Ela falou, por que você vai sair? Eu falei, eu vou ser advogada, eu não preciso falar inglês. Eu tinha esse discurso. Aí o que eu fiz? Hotelaria. Meu pai queria morrer porque eu fiz hotelaria e era uma coisa que tinha total a ver comigo, né? Comunicação, né? Eu me considero uma pessoa bem comunicativa, então falei, hotelaria, né? Lidar com o público. Precisava do inglês. Aí veio o Canadá, em 2008, né? Mas é uma coisa que eu até hoje, sei lá, você gosta do inglês? Não gosto. Mas eu ainda tenho esperança de gostar um dia. Cara, mas o inglês é mais fácil do que o português. Assim, se a gente olhar de gramática, é bem mais com fácil. Com certeza. Eu, gramaticalmente, nos dois sou horrível. O português... E outra coisa, cada vez que mais eu vivo aqui, mais eu vou esquecendo coisas simples do português. Mas eu tô sofrendo isso na escola. Minha mãe falou outro dia, Gabriela, você tá esquecendo português e não tá aprendendo inglês. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem idioma daqui a pouco. Às vezes eu pego uma palavra, uma frase, e falo, cara, isso não tá fazendo sentido, sabe? É tipo assim, você sabe que tem uma coisa fora do lugar. Do tempo que a gente já tá morando fora. Eu já tô há 13 anos aqui. É bastante tempo, né? 13 anos só no Canadá, né? Só Canadá, entendeu? Fora 8 anos nos Estados Unidos. Então, tipo, meu português não tá perfeito. Sente falta? Do português? Do Brasil. Eu vou todo ano, então. Você vai todo ano? Todo ano. Então é tranquilo. Eu gosto do Brasil, amo ver minha família e tudo, mas eu já não tenho essa conexão que vocês têm. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho conexão saudosista, mas eu já me autoavaliei várias vezes. Eu falei, será que eu vou ser mais feliz se eu voltar pro Brasil? Não, eu quero ter minha vida no Canadá, minhas receitas em dólar e ir pro Brasil curtir. Agora, você sabe uma coisa que eu sinto? Assim, se eu pudesse, eu teria essa vida também. Eu queria ter mais vidas. Pode, Paty. Eu queria ter mais vidas no sentido de... eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos porque é diferente de você passar um tempo.
Eu morei lá, eu vivi a cultura de lá, eu vivi meus relacionamentos lá. Vim para o Canadá, eu vivi aqui no Canadá, eu conheço o Canadá. Eu queria ter isso na Austrália, eu queria viver na Austrália. Espanha é um lugar que, tipo assim, que Você tem uma chamada nômade aí dentro de você. Não, cara, é incrível você morar em outro lugar. Você conhece pessoas que você não conheceria se você estivesse no Brasil. Você tem experiências que você não teria se você estivesse no Brasil. É como se você, tipo assim, você tivesse várias vidas em uma só. Eu amo Entendeu? aprender as culturas, assim, tipo, acho que foi você que me contou a história, que eu achei super interessante, que era uma reunião, acho que foi na igreja que você contou, que na cultura da pessoa você botava a fruta pra pessoa ir embora. E o convidado tava achando que ela tava botando fruta pra ela ficar pra comer. E aí ninguém ia embora porque ninguém tava entendendo a cultura um do outro, sabe? Foi você que me contou essa Eu não história, lembro. não foi? Eu conheço a história, mas eu não sei se foi eu que contei. E aí eu acho isso, eu gosto de conhecer as pessoas. Então, quando eu me dou o trabalho de ficar conversando em inglês, é meio que pra isso, pra entender de onde você veio, mas como é que é lá, como é que faz. Essas religiões mesmo, que as pessoas são todas cobertas, que as mulheres não têm voz. Eu fico curiosa pra entender daquela mulher que hoje tá no Canadá, por exemplo, e tá vendo que outras mulheres são diferentes, como é que funciona na cabeça delas. Então, esse mundo multicultural me atrai. Eu tenho um pouco dessa vida nômade também, de querer estar em vários lugares e conhecer e viver, mas eu acho que a base é enraizada, Sim, é o Brasil. Eu preciso de uma base. Eu sou desse tipo também. Eu gosto de estar experimentando. Esse ano eu já estive na Tailândia, agora eu estou aqui. Então eu tenho na minha cabeça sempre fazer algum tempo fora, todos os anos, para conhecimento, mas eu preciso de uma base. A minha base está lá. Hoje eu acho que minha casa é Canadá. Eu sinto voltando para casa, meu canto. Mas eu acho que minha bateria, meu recarrego, como é que fala, não sei. Eu consigo recarregar minhas energias em Salvador. Aí não tem como. Ali não, também não, é impossível não recarregar as energias ali. Eu recarrego minha barriga em Salvador, né? Eu já morei em Salvador durante 2 meses. Eu abri um hotel lá da aeronáutica no circuito Barra Ondina. Delícia. 2-3 meses, enlouqueci ali no verão, no carnaval. Imagino. Foi. Vamos fazer nosso bate-volta? Vamos. Ai, meu Deus. É a brincadeirinha. Palavras, respostas, o que vem na tua cabeça, tá? Austrália? Maior amor da minha vida. Oh. Vancouver. O meu primeiro sonho. Um grande sonho. Pode ser de vida, pode ser profissional. Morar no Canadá. É um sonho que nunca vai se realizar, mas poder abraçar minha mãe novamente. Vai, um dia vocês vão se encontrar. Família. Minha mãe. A minha também. Ai, como que você gostaria de ser lembrada? Como uma mulher forte, que luta pelos seus e que ama viver, que é apaixonada pela vida. Que lindo. Você tem um arrependimento? Não. Arrependimento? Tem alguns, né? Algum que bateu assim, você fala, poxa, queria que tivesse sido diferente. Eu acho que o arrependimento é uma palavra forte, assim, né? Tem coisa que eu acho que na vida a gente repensaria, faria diferente. Eu acho que eu faria diferente. Mas me arrepender de alguma coisa, não. Não, porque eu acho que tudo foi muito consciente. Tem coisas que eu não faria novamente, né? Agora, arrependimento, não, nenhum. Eu não me arrependo das coisas que eu faço. Eu acho que se eu fiz, naquele momento fazia sentido. E por incrível que pareça, tudo que acontece faz sentido. Eu também acho. Acho que às vezes com o tempo no momento a gente não entende, mas com o tempo faz todo sentido, né? Total. Muito obrigada, Paty. Eu amei nossa conversa. Foi muito gostoso. Eu espero que você curta muito essa sua estadia aqui no Canadá, que ele pegue seu coração com força, como a Austrália pegou também. E se quiser ficar por aqui, conta com a gente, que a gente te ajuda. Obrigada. E foi um prazer enorme te conhecer Paty, pessoalmente, viu? Obrigada. Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos. Amém. Que esse tempo de estadia em Vancouver seja um tempo de ótimas experiências. Conte com a gente sempre. Obrigada pela parceria, obrigada pela confiança. A gente tem amado andar junto com você. Obrigada, Gabi. Obrigada, Rê. Obrigada, Gol Norte, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Queria muito que isso acontecesse logo. É um prazer enorme conhecer vocês. Prazer falar da minha vida, falar da Flywire, falar da minha experiência como estudante internacional.
seguiremos juntas. Obrigada pela oportunidade, da forma que vocês me receberam quando eu entrei na Flywire. Para mim foi muito importante ser bem recebida da forma que vocês fizeram comigo. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar em Vancouver e estar aqui com vocês, gente. Prazer Obrigada. todo nosso. Gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau.